Eu sempre disse que nós devíamos ter mantido as conversações com a Rússia, incluindo com o Presidente Putin, que eu conheço bem. Foi, aliás, o líder fora da União Europeia com quem eu me encontrei mais vezes quando estava em funções. Obviamente que discordo em absoluto, e acho que foi um erro estratégico que ele fez de gravíssimas proporções para a própria Rússia, mas para nós todos na Europa. Mas eu acho que é precisamente com os adversários e com quem nós não concordamos que devemos falar. Esse é o objetivo da diplomacia, é falar com quem nós não estamos de acordo. E na altura, aliás, tive a ocasião de falar com alguns dos líderes europeus, estou-me a lembrar quando o presidente Macron manteve um certo contacto com a Rússia e foi criticado, eu disse que ele devia continuar. Acho que isso é natural, visto que temos um conflito no centro da Europa, que é a Ucrânia. Se olharmos do ponto de vista geográfico, é um país que está numa posição muito central, e os europeus têm uma opinião sobre isso e devem transmiti-la claramente ao Presidente. Não, isso não vou agora entrar nessas questões, são mais técnicas de mediação, técnicas de diplomacia, há várias hipóteses. O que é importante. Ou serem os líderes? Isso não vou entrar nisso, nessa especulação. O que interessa é que a Europa, diretamente, não precisa de intermediários para falar com a Rússia. Não faz sentido, não é? Nem os americanos querem fazer esse papel, e sobretudo não são aqueles dois senhores que vão lá de vez em quando aos Estados, vão à Rússia, vão também ao Médio Oriente, vão também ao Paquistão, não são aqueles senhores que vão falar em nosso nome. Portanto, nós europeus temos de falar com quem nos interessa falar. Em primeiro lugar com a Ucrânia, obviamente, que é um país europeu que tem a legítima inspiração de se juntar a nós na União Europeia, que eu, aliás, apoio. Temos que falar com os nossos amigos e parceiros ucranianos, mas temos também de manter um diálogo exigente com a Rússia, explicando à Rússia os custos. Já devíamos ter feito, não devíamos ter deixado de falar, a meu ver, com a Rússia. Foi um erro deixarmos de falar com a Rússia. Eu compreendo porque é que isso aconteceu. Houve uma tal indignação que havia quem pensasse, provavelmente ainda há, que estar a falar com a Rússia era dar uma recompensa, digamos, ao agressor. Eu compreendo a posição que levou a essa decisão, mas não estou de acordo com ela. Eu acho que é nos momentos, precisamente nos momentos como este, que é preciso manter os canais de contacto e de informação. É isso que faz a diplomacia. A diplomacia é falar muitas vezes com quem nós discordamos, de quem nós discordamos profundamente, que é o caso. E eu penso que vai chegar esse momento. Aliás, toda a gente sabe, não pode haver um acordo de paz, nem que seja um acordo de cessar-fogo apenas, para a Ucrânia sem a intervenção da Europa, porque uma das coisas essenciais que está em jogo é precisamente a futura adesão da Ucrânia à União Europeia. Portanto, a União Europeia é absolutamente inevitável nisto. Agora, houve a ideia, em certa altura, que talvez fosse melhor não estar a dar essa recompensa política ou diplomática ao Kremlin, ao Presidente Putin. Bom, não penso que fosse assim uma tão grande recompensa. Acho que é importante mantermos o nosso apoio muito claro à Ucrânia, mas manter os pontos de diálogo, incluindo com a Rússia. Pode incluir o retomar do circuito à volta da energia que tem vindo a ser desmantelado entre a Europa e a Rússia? Eu acho que não se deve confundir nesta questão as questões económicas com as questões políticas ou com a questão da paz. Acho que a ideia de estar aqui a trocar, que às vezes aparece em alguns setores, noutros países sobretudo, que é fazer negócios à custa da paz, isso não me parece correto. Mas cá está, precisamente, mas não é na ideia de termos qualquer vantagem com isso, é exatamente ao contrário. É impormos um custo ao agressor. Isso justifica-se. Mas é uma posição que tem uma racionalidade política para a paz, para forçar a outra parte a aceitar que tem um custo a sua agressão. Agora estamos a... em breve? Não vejo. E o melhor é estarmos preparados para vivermos sem gás russo. Praticamente já não há compras, são muito limitadas. Portugal não tem nenhum gás da Rússia, tanto quanto eu sei. O senhor sabe que é um grande alargamento e o que são 10 países a entrarem ao mesmo tempo, ou enfim... Mais do que 10? Mais do que 10, na verdade. Entraram. Passámos de 15 para 28. Acha que é possível... mas deves que entrar ali no meio. Exatamente. Mas acha que isto é possível voltar a fazer e nesse pacote estar a Ucrânia? Eu não disse que eram 10 ao mesmo tempo agora. Acho que a Ucrânia merece estar na União Europeia e interessa-nos a nós ter a Ucrânia na União Europeia.
A Ucrânia hoje em dia é uma das maiores potências europeias na Europa, de potências militares, de potências de segurança e defesa na Europa. Talvez mesmo a mais forte potência do ponto de vista de... Não, com os critérios respeitados. Por isso é que eu já me pronunciei sobre isso. Pode haver formas transitórias, criativas, com a imaginação. Pode, por exemplo, desde já, mesmo sem direito a voto, convidar-se a Ucrânia para reuniões do Conselho, como às vezes acontece. Ou até, porque não, ter alguém convidado na Comissão Europeia. Há formas criativas. Agora, eu defendo que a União Europeia não deve baixar os seus standards, os seus níveis. Penso que seria um erro fazê-lo, mas temos ao mesmo tempo de dar uns sinais concretos à Ucrânia que isto não é uma promessa vaga, que é uma promessa real e que se vai realizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.